Olá, meu irmão, minha irmã. A paternidade e a maternidade, como sejam, ambas têm realmente um valor incrível na vida de todos nós. É, sem sombra de dúvida, uma missão importante, porque só quem passa pela experiência que sabe as dificuldades, os sacrifícios, as renúncias, porque essas criaturas passam para que possa atingir o objetivo de educar, orientar, encaminhar devidamente aqueles que estão sob a sua responsabilidade, os filhos. E, além do mais, ante todos esses problemas e dificuldades, ainda tem aquela de lidar com alguns que não reconhecem a importância dessa dedicação, desse amor, e às vezes refletem tudo que recebe através da ingratidão. Como então pensar, como realmente entender tudo isso aí? Então nós vamos aqui fazer uma observação, uma análise a respeito dessa situação na maternidade e paternidade, acompanhado com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, codificado por Allan Kardec, as questões 582, 583, e nós vamos aqui também observar 508 a 891. Observemos bem então o que diz. Pode-se considerar como missão a paternidade? Então veja bem, e aqui observe bem, não só paternidade no sentido da missão do pai, mas dos pais em geral, da mãe também, claro. Então observe bem, ele diz, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Observamos já aqui a importância dessa missão verdadeiramente, porque é um ato de grande responsabilidade e o pai que negligencie nesse dever de educar e orientar, porque não é somente colocar no mundo, vejam bem, não é só colocar no mundo e dizer eu dei alimento, roupa e coloquei na escola. A escola colabora, contribui, não resta dúvida, mas a educação verdadeira e o dever verdadeiro de educar e orientar está no lar, para os pais, pai e mãe. Portanto, é um ato de grande responsabilidade e aquele que negligencie e o filho se desencaminhe, ele vai responder por tudo que vem acontecer àquele filho. E aqui na questão 583, ainda Allan Kardec pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que ele dispensaram? Nós falamos na responsabilidade do pai quando negligencia e que os filhos se desencaminham. Mas o que é o contrário? Quando os pais dedicam-se, dão toda a atenção e os filhos desencaminham. É responsabilidade dos pais? Eles vão responder por isso? Resposta: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Agora considera-se, quanto mais trabalho dá o filho, mais endurecido, mais teimoso, e o pai permanece firme no propósito de educar e orientar, maior será o seu mérito. Porém, se o filho se desencaminha por conta própria, aí a responsabilidade do pai foge, já que ele cumpriu o seu dever. Tudo recai sobre aquele que teimosamente, ingratamente, mudou de rumo. Então é muito importante nós observarmos, porque existem situações que chamam bastante atenção. No que diz respeito, por exemplo, à maternidade, nós sabemos, é sempre comparado o amor de mãe, por exemplo, é aquele que chega mais próximo do amor de Deus. Mas aí existem certos paradoxos de mães que jogam filhos no lixo, e situação como essa, como refletir a respeito disso aí, o que dizer?
Nós recorremos aqui à questão 891 do Livro dos Espíritos e vamos encontrar o seguinte, questão 891. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância deste? Se o amor de mãe é tão imenso assim, como é que tem mães que odeiam filhos? Então observemos a resposta. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraço ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Poderá haver casos realmente, como nós já vimos, os exemplos aí, através da mídia, das notícias que saem, de mães que jogam filho no lixo e tudo. Muitos filhos, aqueles que vêm com filho para nascer em lares de mães que tenham, seja animada por esse espírito ainda de maldade, de imperfeição, é uma espécie de provação. Muitas dessas criaturas, filhos, por exemplo, poderão ter sido maus filhos no passado, maus pais ou coisa desse tipo, mães, e vêm para submeter-se a uma prova que necessariamente não terá que acontecer, mas a probabilidade tendo em vista a condição daquela que será mãe. Então, quando isso acontece, claro que ele estará resgatando, passando por uma aprovação. Mas aquela mãe, com certeza, é um espírito imperfeito que ainda precisa ser submetido às provas, às experiências da vida para progredir e melhorar, porque Deus nos criou para a perfeição, para o amor, para o bem. Deus não manda ninguém para diretamente sofrer, mas para realmente ter experiências que lhe favoreça ao crescimento espiritual. Então, meus irmãos, minhas irmãs, deixamos a mensagem para reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.